O mais importante é ganhar almas para Jesus ou discipulá-las, ou discipular essas almas? Lição 8. Paulo, o discipulador de vidas. Texto áureo, assim está escrito. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 40 e 41. Verdade prática. O discipulado cristão forma discípulos de Cristo, para que o imitem de forma que Deus seja glorificado na sociedade. O discipulado cristão forma discípulos de Cristo para que o imitem. Para quê? Para que os discípulos imitem Cristo, de forma que Deus seja glorificado na sociedade. Eu sou o pastor Israel Silva, sou pastor, sou teólogo, sou economista e, sobretudo, sou servo do Deus Altíssimo. É muito importante que você dê aí o joinha, o like, que você curta, compartilhe, se inscreva no canal e, se for de sua vontade permanecer inscrito, observe se você está acionado aí o inscrito e na cor cinza. Se tiver vermelha é porque você não está inscrito e isso pode acontecer por motivos alheios à sua vontade. Então faça essa verificação aí, que nisso aí você nos ajuda. Você costuma assistir às lições, se sente abençoado, abençoa outras pessoas, é usado por Deus para isso, então ajuda aí também a gente aí, isso motiva e ajuda a gente alcançar cada vez mais pessoas. Esse é o gesto aí. Posso contar com você? Glória a Jesus. A leitura bíblica em classe será em Atos capítulo 2, versículo 42 ao versículo 47 e também capítulo 20, versículos de 1 a 4, que passo a ler e comentar agora. Atos capítulo 2, a partir do versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Aqui refere-se quem é que perseveravam, que é o sujeito aqui, são os cristãos da primeira geração, discípulos e, a essa altura, liderados pelos apóstolos. Nesse capítulo 2, ainda não existe o apóstolo Paulo. Nesse capítulo 2, o que vai se tornar apóstolo Paulo é ainda Saulo, ainda não se converteu. A liderança principal aqui é exercida pelo apóstolo Pedro, apóstolo Tiago, apóstolo João. Esses três são assim os mais expressivos nesse momento aqui desse capítulo 2. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Isso aqui é literal e é um momento único na história da igreja. É a primeira geração de cristãos após a ascensão, a ressurreição e subida do Senhor Jesus. Então é a primeira geração de pessoas totalmente humanas, vamos dizer assim, já que Jesus era 100% homem, mas também era 100% Deus. Então agora a gente está falando da primeira geração formada apenas por pessoas como nós, como você e eu. Tinham tudo em comum e vendiam suas casas. Pois é, isso é literal.
vendiam tudo que possuíam, colocavam, o termo que a Bíblia usa, colocavam aos pés dos apóstolos, ou seja, entregavam o dinheiro para os apóstolos e daquilo ali tudo era dividido. Entenda bem o que eu estou falando e guarde bem isso. Momento único na história da igreja. Não diga que o pastor Israel está defendendo que se faça isso hoje, em 2021, porque não é isso. Foi um momento único na história da igreja. E, claro, tem lições para a gente tirar a partir disso. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas com todos, segundo cada um tinha necessidade. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. E o versículo 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Importante aqui dizer, esse caindo na graça de todo o povo, significa dizer que o povo se alegrava com a presença dessa primeira geração de cristãos, porque além deles operarem muitos milagres e serem usados por Deus para isso, milagres curando enfermidades e paralíticos andando e por aí afora, vai ter caso até da ressurreição de Dorca, uma irmã, uma cristã, e isso tudo então atraía uma admiração muito grande. O outro aspecto que tem aqui é uma expressão que muito me chama a atenção. Acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Eu gosto muito dessa expressão, sempre me salta assim ao entendimento a maneira como Deus trabalha. As pessoas estão, às vezes, fora da igreja, estão em pecado, e Deus conhece aqueles que se salvarão. Deus sabe aqueles que hão de serem salvos. É um termo que é usado também aqui nas Escrituras. Porque Deus sempre dá uma oportunidade da pessoa aceitar a Jesus como Salvador. Alguns aceitam, outros não aceitam. Aí, numas lições lá para trás, nós estamos na lição 8, a lição 7 eu não fiz, porque estava viajando, mas na lição 6, ou talvez a 5, eu enfatizei muito essa questão da conversão do apóstolo Paulo. Quer dizer, ele era Saulo ainda, né? A Bíblia diz que o Senhor Jesus, depois de ressurreto, apareceu ao apóstolo Paulo e ele caiu. Lembrei que não é para dizer que caiu do cavalo, hein? Quando você ouvir isso, você já pode cravar. Esse aí não assistiu às lições do pastor Israel. Ou se assistiu, não prestou atenção. Porque a Bíblia não afirma se ele estava a cavalo, se ele estava andando, se ele estava em outro animal, um camelo, por exemplo. A Bíblia não afirma. Ele caiu após ver o Senhor Jesus e teve aquele diálogo. O Senhor falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? E Jesus disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E a partir dali, houve a transformação na vida do Saulo. Ele, mesmo cego, foi até a casa na rua direita e, em lá chegando, o Senhor já havia providenciado para, no momento seguinte, chegar ali também o Ananias. Eu sempre digo, esse aí é o Ananias bom, homem de Deus, para chegar lá e orar por ele. Então, Ananias chegou lá, impondo-lhe as mãos, ou seja, impondo as mãos, Ananias, no Saulo, na época o Saulo ainda, e disse: Saulo, Saulo, o Senhor que te apareceu em sonho me mandou aqui para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E naquele momento, Saulo voltou a enxergar e se converteu e foi batizado, foi cheio do Espírito.
E eu faço essa reflexão. Se hoje a gente vê uma pessoa fazendo todo tipo de maldade, alguém poderia pensar, ora, por que Jesus, se aqui não tem nenhum pastor capaz de pregar, nenhuma pastora, nenhum homem, nenhuma mulher de Deus capaz de pregar e converter esse cidadão, por que o próprio Jesus não faz como fez com Saulo? É justamente essa a questão. O meu entendimento é que existe aqueles que hão de ser salvos e existe aqueles que não serão. Então, os que não serão, mesmo que Jesus apareça, como apareceu a Saulo, se aparecesse para muitos, no caso ali foi em condições individuais, em formas individuais a cada um. Parte das pessoas se converteriam como Saulo se converteu. E parte das pessoas, eu arrisco dizer até a maioria, não se converteria do mesmo jeito. Então, por isso que é importante a gente ter a clareza dessa expressão. Existe aqueles que hão de ser salvos, existe aqueles que não serão, lamentavelmente. Mas nós não sabemos quais são, nenhum e nem outro. Então, qual é a nossa obrigação, como homem de Deus, como mulher de Deus? Pregarmos o Evangelho, ensinarmos o Evangelho, discipular, ajudar no Evangelho de toda maneira que a gente puder. Diga amém, glória a Jesus. Continuando a leitura, Atos capítulo 20, versículos de 1 a 4. Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. Esse cessou o alvoroço, dentre outras coisas, é uma sequência de alguns acontecimentos, e dentre eles tem alguns filhos ali de sacerdotes judeus ali que resolveram tentar imitar Paulo, né? E aí chega diante de pessoas endemoniadas e eles dizem: esconjuro-vos em nome de Jesus, de quem Paulo prega. E aí os endemoniados disseram para ele: bem sei quem é Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E diz a Bíblia que, partindo para cima deles, prevaleceram sobre eles e deixaram eles nus, sem roupa e envergonhados. Então fez um grande reboliço ali, entre outras coisas que tem nessa sequência aqui. Mas é por isso que diz aqui, depois que cessou o alvoroço. Versículo 2. E havendo andado por aquelas terras, quem que andou? Paulo, já o apóstolo Paulo. E exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. Passando ali 3 meses, e sendo-lhes pelos judeus postas ciladas. Como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar para a Macedônia. Ou seja, Paulo estava na Grécia, pregando o Evangelho, e os judeus que não haviam se convertido formavam ali um grupo dos que queriam fazer mal a Paulo, queriam até tirar a vida do apóstolo Paulo. Em versículo 4, que encerra a leitura, e acompanhou até a Ásia Sópatro de Bereia, e dos Tessalônica, Aristarco, e Segundo, e Gaio, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. O objetivo geral dessa lição é revelar a missão integral da igreja no discipulado, pregar e ensinar. Aqui tem um aposto, assim está escrito. Eu vou deixar até no quadro aqui para você acompanhar comigo, fica melhor. Revelar a missão integral da igreja no discipulado, 2 pontos, pregar e ensinar. O que quer dizer isso? Que o discipulado consiste em pregar e ensinar. E aí eu faço uma pergunta: e o louvor? Respondendo então a essa pergunta, temos que recorrer às Escrituras. Não é como eu quero, não é como eu gosto, não é como eu prefiro. É como está escrito. O que está escrito é a palavra de Deus. Na grande comissão, o Senhor Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo,
quem não crer será condenado. O papel principal, a atividade fim da igreja é pregar o Evangelho. Tem a pregação propriamente dita e tem o ensino da palavra de Deus, como nós estamos fazendo aqui e como propõe a lição o discipulado. Isso é forma de pregação, porque a gente vai direto nas Escrituras. Por que eu coloquei aqui como louvor? Porque missão integral da igreja no discipulado, pregar e ensinar. Porque eu já ouvi muita gente falar, vamos cantar porque é a mensagem cantada. É quase isso. O louvor, eu defendo que ele deve ser encarado como parte do culto. Tem outras coisas. Na nossa realidade, geralmente temos, graças a Deus, à disposição os templos onde se reúnem as igrejas locais. Aí tem a ordem do culto, toda a liturgia, o horário marcado e a direção do culto. Aí todo um conjunto de coisas que aí os irmãos, as irmãs aí que fizeram a cadeira de homilética vão entender com maior facilidade. Mas tem todo um conjunto de coisas e o louvor ele faz parte disso. O cântico congregacional, aquele que se canta todas as pessoas juntas, o canto em solo, o canto em coral e às vezes em grupos menores, quarteto, conjuntos, enfim. Tudo faz parte do culto, mas nada substitui a palavra. E por falar que nada substitui a palavra, aí é preciso a gente resgatar algumas coisas. Aproveitando que a igreja está reunida, está ali um grupo de pessoas, aí tem igreja de todo tamanho, pelo menos no Brasil é assim, tem igreja de todo tamanho. Aproveitando esse ensejo, quando chega a época de eleição, como a gente está se aproximando agora, é comum aparecer ali os candidatos, os pré-candidatos a cargos políticos. E nessa hora sempre se tira ali uma fatia do culto para apresentar esses candidatos. A maioria das igrejas fazem isso. Essa fatia de culto, tem uns que fazem apenas uma questão social em alguns cultos. Eu já vi todos os tipos, tá? Alguns cultos fazem apenas uma fatia, um evento social de apresentar o candidato, se for autoridade, principalmente se já for eleito, é uma maneira de honrá-los, enfim. E alguns tiram uma fatia maior. Em alguns casos, chegam mesmo a mutilar o culto, o que certamente não agrada a Deus. O que eu chamo de mutilar o culto? Se a igreja está reunida para cultuar ao Senhor, chamar uma pessoa que não é crente, botar no púlpito e franquear o microfone para ela falar à igreja, isso é mutilar o culto. Você não teria nenhum problema em convidar os irmãos, olha, vai ter um comício do político tal, do senhor tal, ou da mulher também que está na política, e marca-se em tal lugar. De preferência que não fosse nem no templo, E podia ser estimulada a igreja para ir. Vamos lá porque a proposta dele é boa, é um bom candidato. Quando se trata de um bom candidato. Mas a gente está numa época bastante séria. Há casos de se fazer essa mutilação e ainda se bota um comunista no púlpito. Se o seu pastor bota um comunista no púlpito e você apoia isso, você está apoiando a maldição para o seu país. Você está invertendo o papel da igreja. Toda vez que um pastor botar um comunista no púlpito, o ideal, o bom seria que no próximo culto ele estivesse sozinho no púlpito, que a igreja não fosse mais, já tivesse ido embora para outro lugar. Alguém precisa falar alguma coisa sobre isso e eu estou me sentindo com a palavra do João Batista. Eu sou uma voz que clama no deserto. Pela quantidade de crentes, que alguém poderá falar que existe no Brasil e quantos estarão me assistindo, mas pelo menos não se diga mais que ninguém falou. Não, houve alguém que falou assim.
que Deus usou alguém para falar, usou sim, e está me usando agora. Nesse negócio de fazer um social no culto, e eu digo quando a coisa passa dos limites aceitáveis, a gente tem notícia de coisas assim que beira a banalização do culto. Por exemplo, de igrejas no meio do culto, na sessão do culto, no andamento do culto, apresentar bandeira de time de futebol, apresentar camisa de time de futebol. Isso é ridículo espiritualmente falando. Mas olha aí, é um pastor grande, ele tem muitas igrejas, muitas congregações. Pois é, e por isso que precisa ser dito, porque é coisa ruim, e coisa ruim facilmente muita gente copia. Às vezes até para poder fazer ali uma questão de se aproximar, se parecer mais simpático e conseguir algumas vantagens, né? Isso tudo tem no nosso meio. É bom que se diga. Eu conheço muitos homens de Deus, eu conheço muitas mulheres de Deus. Eu sei que no Brasil tem crentes sérios sim, porque eu conheço alguns. Não é contar nos dedos, não. Eu conheço alguns em várias partes do país, graças a Deus. Mas isso tudo tem que ser dito. Para seguir o objetivo da igreja, é seguir a missão integral da igreja no discipulado, pregar e ensinar. Pregar e ensinar, não dá para fazer um negócio desse, fazer brincadeira. Porque vê o outro lado da questão. Você imagina o seguinte, o pastor Israel vai ao estádio no momento do jogo. E aí quando está lá jogando no meio do jogo, aí eu levanto lá no meio da arquibancada e começo a pregar. Arrependei-vos e crede, é chegado o reino dos céus, Jesus voltará. O que a maioria de vocês diriam? Eu pelo menos diria se fosse para outra pessoa. Olha, é importante pregar sim, mas acho que o irmão, o vaso, não escolheu muito bem o ambiente. Afinal de contas, as pessoas que estão ali tomaram a decisão de ir para ali, pagaram o ingresso na maioria dos casos e elas não foram ali para ouvir a palavra de Deus e não me parece que o momento seja oportuno. Eu acho que ele misturou um pouco as coisas. Pois é, agora eu estou falando de misturar quando se está na igreja, na hora do culto. Quem foi ao culto foi para ouvir a palavra de Deus, foi para ouvir música, ouvir hinos cantados, hinos que louvem ao Senhor, ouvir louvores ao Senhor, hinos que glorifiquem a Deus, músicas que glorifiquem a Deus. Não foi para ver camisa de futebol, não foi para ver troféu de futebol, bandeira de futebol, nada disso. Isso tudo está errado. E principalmente quando chega no lado político. Se fizer uma apresentação social, amém, estamos dispostos a aceitar. Mas que essa apresentação não seja também de candidato comunista, porque senão é deplorável. É fazer um anti-evangelho. É pregar uma coisa quando fala e depois fazer outra com ações até no púlpito da igreja. Esse lembrete, já que aqui chamou a atenção para isso, que é a missão da igreja, ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Esse é o principal da igreja. Se a igreja não fizer isso, ela está deixando de ser igreja. E a igreja será tão boa quanto os seus membros, quanto as pessoas que a compõem forem tão boas também. Homens e mulheres, quantos melhores crentes, melhores serão suas igrejas. Digam glória a Jesus. Glória a Jesus. Bom, vamos começar. Mas já começamos. Nesta lição veremos os aspectos gerais do discipulado, com destaque para o papel de Paulo no processo do discipulado nas igrejas que plantou. Perceberemos que esse foi o meio pelo qual nosso Senhor nos concedeu para que os recém-nascidos na fé fossem formados segundo o caráter de Cristo. Esta lição será ministrada em 3 capítulos, sendo capítulo 1, Paulo e o discipulado bíblico, capítulo 2, o discipulado e a missão integral de pregar e ensinar. E capítulo 3, o discipulado com pessoas de outras culturas. Então, sem mais delongas, vamos ao capítulo 1, Paulo e o discipulado bíblico.
O princípio do discipulado na igreja primitiva baseava-se na ordem da Grande Comissão. Grande Comissão que eu citei agora diversas vezes. Ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. É o que significa essa expressão. Ordem da Grande Comissão que Jesus deu aos discípulos por ocasião de seu aparecimento e despedida. Aparecimento e despedida do Senhor Jesus, porque isso ele falou após a ressurreição, ter sido ressurreto, e quando já estava para ascender ao céu, para subir ao céu. Após o Pentecostes, quando a igreja nasceu historicamente, o cuidado com os recém-nascidos na fé precisava ser bem estruturado. Em Atos capítulo 2, versículos 42 a 47, que fez parte de nossa leitura inicial, vemos claramente que as Escrituras, ou a doutrina das Escrituras, a oração, a prática da comunhão e do serviço faziam parte do programa de discipulado da igreja. Assim, o apóstolo Paulo, onde fazia discípulos, não somente convencia-os a respeito de Cristo, mas mostrava-lhes como imitá-lo. Ou seja, Paulo ensinava àqueles que ele discipulava, seus discípulos, como imitar a Cristo. E tem um versículo chave disso, onde Paulo escreve aos Coríntios: sede na tela, meus imitadores como eu sou de Cristo. O apóstolo dos gentios foi um discipulador distinto. Apóstolo dos gentios, apóstolo Paulo. Após a sua conversão, ele sentiu a necessidade de conhecer a Cristo mais profundamente. Paulo sabia do desafio ao defender o nome de Jesus diante dos judeus. Ao longo de suas cartas, vemos um compromisso profundo com a doutrina exposta e a sua aplicabilidade na vida do discípulo. Há doutrina no discipulado, mas há também prática coerente com a doutrina. Isso faz com que o discípulo cresça e chegue à maturidade. Conhecer de maneira teórica apenas não basta. Para isso, a formação cristã deve apresentar uma integração entre doutrina e prática. Uma das coisas que muito ajuda na prática do ensino cristão são os cultos ar livres. Hoje em dia, dependendo do lugar, pode às vezes ser mais difícil de fazer. Em alguns lugares, geralmente até em periferias, tem mais facilidade. Mas é um momento que se faz um culto ao ar livre, aí se vai, é possível conversar com as pessoas e convidar para a igreja. E o discípulo ele vai assistindo e também vai fazendo, que é entregar um folheto, olha, aceita Jesus, porque Jesus é bom, mas para mim é muito difícil falar, eu não consigo falar as coisas, fazer assim. Pois é, mas se você começar, é verdade, existe o dom, existe o talento, existe a pessoa que tem mais facilidade do que a outra, mas se você começar, você sempre aprende alguma coisa, porque quando for o caso de falar alguma coisa, o apóstolo Pedro escreve: precisamos estar preparados para responder com mansidão à razão da nossa esperança. Então, até quando você tiver que falar de Jesus, se for uma situação, falar para um colega de trabalho, sendo agora mais privado, sendo uma pessoa da família, que você tenha então já esse traquejo. Isso se pega como? Fazendo. A prática é de fundamental importância. A obra do discipulado envolve pessoas que sejam crentes de verdade, idôneas, que amem o Senhor e sua igreja, ao ponto de se doar inteiramente em favor de um novo convertido. O primeiro passo para o discipulado de Paulo era pregar o Evangelho e, pelo poder do Espírito Santo, convencer as pessoas acerca de Cristo. Então, a partir dos primeiros convertidos, ele plantava uma igreja na cidade.
Ao plantá-la, o apóstolo ficava ali o tempo suficiente para afirmar os passos dos novos convertidos. Como seu ministério envolvia itinerância, ele não ficava muito tempo no mesmo lugar e logo deixava ou enviava alguém experimentado na fé para dar continuidade ao discipulado dos novos convertidos. Em seu ministério, vemos discípulos especiais que ajudaram muito o trabalho de Paulo. Timóteo, Tito, Silas, Lídia, Áquila e Priscila e outros mais. Além de fortalecer a fé dos novos convertidos, o apóstolo mantinha uma relação de comunhão e amizade com eles e seus cooperadores. Uma lição importante aqui é destacar que a obra do discipulado envolve pessoas que sejam crentes de verdade, idôneas, que amem o Senhor e sua igreja, a ponto de se doar inteiramente em favor ou a favor de um novo convertido. Síntese desse tópico 1, o apóstolo Paulo foi discipulador com um método de, primeiramente, pregar e, em seguida, ensinar de maneira mais sistematizada. Crentes de verdade, né? Foi bem enfatizado por mim, porque o evangelho não funciona como as cadeiras sociais ou até as cadeiras científicas mesmo. Por quê? É da natureza do evangelho. Ele precisa ser ensinado e ser vivido. Por exemplo, já me consultei várias vezes, atualmente isso que eu saiba não está acontecendo, mas houve uma época que eu sabia, todos os clientes, todos os pacientes daquele médico sabiam que o médico fumava demais. Ora, se tem uma categoria que mais sabe os males, que mais conhece os males do cigarro, é justamente os médicos. Pois é, ele sabia a ponto de dar aula, pelo menos para mim, né? Eu que, em termos de medicina, sou leigo. Ele poderia dar aula sobre os males do cigarro, saberia todas as razões para a pessoa não fumar, e fumava de forma até inveterada. No Evangelho isso não funciona, porque o Evangelho, além de ser pregado, além de ser ensinado, ele requer a unção de Deus por parte da pessoa que está pregando, que está ensinando. E aí, uma coisa liga a outra, né? Eu fico meditando o seguinte, eu conhecia as pessoas, né? Mas eu vi uma história de um homem de Deus contando que Deus revelou que estava para levar uma outra pessoa e acabou levando mesmo. Deus revelou e ele falou para essa pessoa, olha, você tem poucos dias aqui na terra, porque o Senhor vai te levar em breve. E essa pessoa que recebeu a mensagem, ela sabendo que era pessoa de Deus que estava falando, creu na mensagem, mas ele ponderou, algo do tipo do que fez o rei Ezequias, né, que nós estudamos aí. Vamos ver se consigo localizar a lição do rei Ezequias. Vou deixar aí na tela para você. O rei Ezequias, quando estava para morrer, ele pediu ao Senhor que lhe desse mais tempo de vida. O Senhor atendeu e deu ao rei Ezequias mais 15 anos de vida. E essa pessoa que recebeu essa mensagem que a gente está tratando aqui, algo relativamente recente, ela fez essa ponderação, mas eu tinha tantos planos, tantos projetos, tantas coisas ainda que eu queria fazer, que eu gostaria de fazer, que eu pensava em fazer. E segundo eu soube dessa história, não houve mais tempo, não houve muito mais tempo. Dali a poucos dias realmente o Senhor recolheu essa pessoa. Fico imaginando o seguinte, sou grato a Deus por eu ter chegado aqui aos 65 anos
E vou ser bem sincero, a Bíblia diz para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Palavras do apóstolo Paulo, essa deve ser a palavra, mas eu vou falar muito do que eu sinto. Eu gosto de viver, eu tenho prazer em viver, mas eu também tenho clareza de que Deus é soberano. Assim como Ele me deu vários livramentos para que eu pudesse chegar aqui aos 65 anos com essa condição de saúde boa, de condição física boa, dentro das limitações de quem é um idoso, mas eu tenho também essa consciência de que Deus é o Senhor de tudo. Como eu vejo, eu acho que a pessoa que recebe essa palavra não deve ter essa preocupação. No meu caso, eu fiz aqui mais de 100 vídeos aqui. Se nada mais acontecer, mantendo tudo como está hoje, eu vou continuar fazendo. Deus me dando graça, me dando saúde, me dando condição, eu vou continuar fazendo. Eu fiz mais de 100, daqui a pouco eu estou falando aí para vocês que eu já fiz mais de 200. E assim por diante. Mas se isso não acontece, tudo que eu falei já foi o suficiente. Se Deus quisesse alguma coisa a mais de mim, me preservava mais tempo nesse mundo. Cada pessoa, cada vaso, cada homem de Deus, cada mulher de Deus, cada cristão, precisa ter essa consciência do que ensina o Senhor Jesus. Trabalhemos enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode mais trabalhar. O que é isso? O nosso tempo ele é limitado. O que a gente pode fazer, diz a Bíblia em Eclesiastes, tudo quanto vier às tuas mãos para fazer, faz-o conforme as suas forças. Para fazer esse vídeo eu faço o melhor do que eu posso fazer. E o que às vezes eu digo se acontecer, se chegar ao meu caso, em algum momento vai ter o último vídeo, né? Não sei quanto tempo depois o Senhor me recolhe, mas em algum momento vai ter o último vídeo. Se eu vou saber isso ou se eu não vou saber, eu não sei, Deus o sabe. Mas em algum momento vai ter o último. Mas uma coisa eu vou ter tranquilidade. Eu falei no último vídeo aquilo que Deus me deu para falar. Talvez algumas pessoas que sabem da existência, não você que está me ouvindo, mas algumas pessoas que sabem da existência desse vídeo e que não assiste, e que me conhece o meu testemunho, conhece a minha família, escuta um monte de coisas, de pessoas que nem conhecem. Tem um chamativo aí na internet, que aí coloca assim, tem um vídeo, aí geralmente coloca assim, olha o que esse homem aqui falou. Olha o que esse pastor falou. Olha o que esse me falou. Aí para a pessoa saber, tem que ir lá, tem que abrir. Pois é, olha o que essa pessoa falou. Não diz nem o nome. Aí quando uma pessoa que sabe o meu nome, conhece a minha história, conhece o meu testemunho, conhece a minha família, conhece o meu ministério, nunca assistiu. Que Deus ajude que a pessoa tenha tempo de assistir. Porque o meu trabalho de fazer, eu estou à vontade com Deus. O que Deus me deu para entregar, eu estou entregando. Não estou mais na época de guardar nada, porque eu não sei quanto tempo a gente ainda tem para trabalhar enquanto é dia. Capítulo 2. O discipulado e a missão integral de pregar e ensinar. Pregar o Evangelho é o meio que o Espírito Santo leva pessoas à salvação. É preciso pregá-lo com seriedade, intensidade e ousadia. A Igreja de Cristo se expandiu assim. Ela tinha como ponto de partida a tarefa que Jesus deixou aos seus discípulos, como vimos anteriormente. Nada pode substituir a dimensão proclamatória da Igreja. Entendeu essa frase? Nada pode substituir a dimensão proclamatória da Igreja, ou seja, a missão, a capacidade, a natureza da Igreja de pregar o Evangelho. Então tem igreja que faz, às vezes, um trabalho social muito bom. Eu acho que deve fazer sim. Tem igreja que, às vezes, faz cursos, faz uma série de atividades complementares ou sociais que são muito boas. Que bom! Mas tudo isso só tem valor se a igreja estiver pregando o Evangelho. Porque nada substitui o Evangelho. Se a igreja substituir o Evangelho para fazer essas coisas, ela está deixando de ser igreja.
Porque proclamar o Evangelho, só quem pode fazer é a Igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só homens e mulheres lavados e remidos do sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo pode fazê-lo. Se não o fizerem e for fazer outra coisa, mas era uma coisa muito importante. Mas deixou de ser igreja. E geralmente, essas coisas sociais, existem várias outras instituições que podem fazê-lo também. Às vezes faz um pouco melhor, às vezes faz um pouco pior, mas podem fazê-lo também. Então, fazer uma coisa sem esquecer da outra. Aí seria um bom equilíbrio para uma igreja, agora falando, claro, da igreja local, da igreja social. Para isso, ela foi revestida do poder do Espírito Santo, ela quem? A igreja, para cumprir a missão. Quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo no cenáculo em Jerusalém, ou seja, no dia de Pentecostes, a igreja se espalhou por todo o mundo. Assim, os discípulos de Cristo plantaram igrejas nas casas, nas aldeias e nas cidades. E a igreja se multiplicava dia após dia. O discipulado começa quando pessoas aceitam a Jesus como Salvador de suas vidas. Logo, a conversão a Cristo é a semente da igreja. Quando cuidada pelos discipuladores, essa semente germina e dá frutos. Não foi assim que aconteceu no dia de Pentecostes? Pedro se levantou dentre as 120 pessoas cheias do Espírito Santo e começou a pregar com autoridade sobre quem era Jesus. Resultado: quase 3.000 pessoas se converteram. E agora, o que fazer? Ensinar, ensinar e ensinar. Os apóstolos entenderam que deviam discipular esses recém-convertidos com a doutrina que receberam de Cristo. Ao longo do seu ministério, o apóstolo observou rigorosamente esse princípio e o aplicava nas vidas das pessoas que ele alcançava. A igreja local é um lugar onde a palavra de Deus deve ser proclamada com autoridade, em que pessoas sejam atraídas pelo Espírito Santo a Cristo. Mas a igreja também é um local de formação por meio do ensino da Bíblia. Por isso que as reuniões da escola dominical e os cultos de ensino da palavra são instrumentos importantes para forjar o caráter cristão e formar pessoas, crianças, adolescentes, jovens e adultos, que imitem a Cristo em suas vidas. Essa é uma das nobres missões da Igreja de Cristo. De tudo que foi citado aqui, escola bíblica dominical, cultos de ensino, eu acrescentaria vídeos como esse aqui. Não vou dizer que esse é o único que tem na internet. Na internet é uma mina onde tem muita coisa, inclusive coisa que não presta. Aliás, tem mais coisa que não presta do que o que presta. Mas se peneirar, tem coisas boas. Esse vídeo eu garanto que você também é bom. Então, uma coisa não substitui a outra, né? E o ideal é que você esteja participando da igreja local que você escolheu, mas também assista vídeos como esse, porque você pode ajudar muito você a crescer na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A síntese do tópico 2. O discipulado compreende a missão de pregar o Evangelho e ensiná-lo como caráter formativo. Capítulo 3. O discipulado com pessoas de outras culturas. No livro de Atos, percebemos que a pregação dos apóstolos era primeiramente direcionada aos judeus. Eles pregavam no templo, quem? Os discípulos. Nas sinagogas, e os judeus recebiam a palavra, outros, porém, a rejeitavam. Os apóstolos desejavam que seus irmãos recebessem a palavra da verdade. Entretanto, o desafio diante da lei de Moisés com o fenômeno da conversão entre os gentios se revelaria complexo,
conforme nos mostra a questão cultural entre os judeus, hebreus e helênicos, o derramamento do Espírito na casa de Cornélio e o concílio de Jerusalém. O evangelho entre os gentios trouxe um grande desafio para a igreja que crescia. Aqui essas citações aqui, mesmo tendo a referência, é bom a gente falar alguma coisa. Então, por exemplo, aqui, a questão cultural entre os judeus, hebreus e helênicos, isso aqui vai dar origem à criação dos primeiros diáconos, que são escolhidos 7 homens, né? Porque dentro daquela situação que a gente já deu no início, que as pessoas entregavam os seus bens para serem administrados, é o melhor termo, pelos apóstolos que formavam a liderança daquela primeira geração de cristãos, daquela primeira igreja após a subida do Senhor Jesus. Então criou-se a primeira geração de diáconos, porque Pedro disse: escolhamos homens de boa reputação, homens de bom caráter, cheios de fé e do Espírito Santo, para fazer esse trabalho e essa distribuição, enquanto que nós cuidaremos da pregação e do ensino da palavra. Então, esse é o fenômeno da conversão das pessoas que chegavam para o Evangelho e como receber essas pessoas e como organizar para que, tanto espiritualmente quanto socialmente, ninguém fosse deixado para trás. Aí tem esse caso, depois o derramamento do Espírito na casa de Cornélio, se explica por quê. Pedro foi chamado à casa de Cornélio, Cornélio não era judeu, ele era um centurião quer dizer chefe de 100 homens no exército, era líder de 100 homens, aí os militares que me ouvem aí vão poder dizer melhor, né? Formam um pelotão, talvez já forme uma companhia, né? 100 pessoas. Forma uma companhia, dependendo do caso, talvez um batalhão, mas aí, coloca aí nos comentários aí o que você acha que você pode agregar aí, porque o que eu estudei, o que eu convivi de militarismo já faz bastante tempo, certo? Provavelmente já está defasado da atual realidade. Mas ele era um centurião, chefe de 100 pessoas, não era judeu, um homem de bem, um homem de posses, e ele foi, então teve um sonho e chamou, estou resumindo bastante, mandou chamar a Pedro para que Pedro viesse à sua casa. Pedro atendeu de pronto, Pedro foi até lá, e diz a Bíblia que quando Pedro começou a falar de Jesus, desceu o Espírito Santo naquela casa, e aquelas pessoas, mesmo não sendo judias, que até então para eles só quem era batizado com o Espírito Santo era judeu, mas aquelas pessoas falavam em línguas, magnificavam a Deus e profetizavam. E aquilo ali virou assim uma surpresa muito grande, e Pedro depois, ali quando perguntado sobre a questão de batizar ou não aquelas pessoas, e agora ele falava de batizar em águas, o batismo para o arrependimento, ele disse: olha, se Deus não negou-lhes o Espírito Santo, quem sou eu para negar as águas? Então, quem quis ser batizado foi batizado. Esse é o que acontece na casa de Cornélio. Depois é citado aqui o Concílio de Jerusalém. O Concílio de Jerusalém já é aquele caso de como as pessoas se deveriam se comportar, e principalmente o caso dos homens. Eram judeus, agora aceitavam Jesus, mas mesmo não sendo judeu, posto que aceitar Jesus, precisava continuar a se circuncidar ou não. Então houve esse Concílio de Jerusalém e prevaleceu a palavra, principalmente de Tiago, prevaleceu que não se deveria mais fazer aquelas práticas, não era mais necessário, já que o pacto com Deus agora era de forma diferente. Então, explicando aqui essa passagem. A igreja não poderia fugir dos gentios, pois alcançá-los era a promessa de Cristo, registrada em Atos, capítulo 1, versículo 8.
Os apóstolos seriam testemunhas de Cristo não só em Jerusalém, mas passariam por Judéia e Samaria para chegar aos confins da terra. Considerando a distância, entre Jerusalém, Judéia, Samaria e a nossa realidade que estamos aqui na América do Sul, Brasil, a gente pode dizer que os confins da terra é exatamente por aqui. Por isso, nosso Senhor levantou um homem tenaz e valente, separado para ser apóstolo dos gentios. É o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo discipulou pessoas oriundas de diversas culturas e costumes religiosos. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Vou deixar aqui na tela para você. O ministério do apóstolo Paulo nos mostra que o discipulado é o melhor método para ensinar o Evangelho às pessoas que vêm de culturas diferentes, religiões diversas e costumes, na maioria das vezes, incompatíveis com o Evangelho. Com Paulo, aprendemos que à proporção que absorvemos o Evangelho, nossa forma de pensar é alterada para desejar as coisas mais nobres e fazer o que glorifica a Deus. Portanto, repetimos o versículo, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias, capítulo 4, versículo 6. A síntese do tópico 3. O discipulado de Paulo se deu entre seus irmãos judeus, bem como entre os gentios. Concluindo, o discipulado leva em conta a pregação e o ensinamento. Ele nos apresenta um desafio grande para interagir com pessoas oriundas de culturas completamente opostas às nossas. Aqui temos a promessa do Espírito Santo para apresentar o Evangelho com sabedoria e poder. Ele nos usa como instrumento e convence o ser humano de seu real estado. A pergunta de abertura foi, Vou trazer de novo aqui a tela. O que é mais importante, o discipulado ou ganhar almas para Jesus? Ou que é mais importante, ganhar almas para Jesus ou o discipulado, ou discipular essas almas? E aqui a gente já pode responder, Das últimas que a gente ministrou, não sei se foi exatamente, nós estamos na lição 8, falamos na 6. Não conseguimos fazer a lição 7. Mas eu lembrei daquele versículo de Paulo. Eu plantei e Apolo regou, mas nem o que planta e nem o que rega é alguma coisa, e sim o Espírito Santo que dá o crescimento. Ora, tanto ganhar a alma, pregar o Evangelho para a conversão, a pessoa aceitou Jesus, foi para a igreja, se batizou, levei ela, fui com ela, fui lá na frente, ou o pastor que pregou, ou a pessoa que pregou, enfim, tanto isso é importante, a gente pode chamar isso de plantar. E como discipulado, a gente pode chamar de regar. E o que Paulo diz? Nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, e sim o Espírito Santo que dá o crescimento. Todos nós somos tão somente pessoas à disposição, a serviço, nós cristãos somos homens e mulheres a serviço do Senhor para fazer esta obra. Então, as duas coisas são importantes. Claro que o tema da lição sendo discipulado, a gente está enfocando mais, está falando mais sobre discipulado. A única questão que você deve observar é essa, mas as duas coisas são importantes. Vou deixar ainda 3 sentenças para vocês, tá? A primeira, o apóstolo Paulo foi discipulador com um método de, primeiramente, pregar e, em seguida, ensinar de maneira mais sistematizada. Vamos para a segunda sentença.
O discipulado compreende a missão de pregar o Evangelho e ensiná-lo como caráter formativo. E a terceira sentença: o discipulado de Paulo se deu entre seus irmãos judeus, bem como entre os gentios. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e, se é seu objetivo, se é sua vontade permanecer inscrito, verifique se você está ativado. Precisa estar na cor cinza, escrito inscrito. Se estiver vermelho, você não está inscrito. E ajuda a gente, dê o joinha, dê o like. Isso vai ajudar a abençoar outras pessoas e eu também fico agradecido a você. E Deus abençoe você e sua casa. Em nome de Jesus. Amém.